Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince. E, bem, vamos dar continuidade aqui à série de programas que eu estou fazendo sobre Akira Kurosawa, né? É um podcast de vídeo, eu estou aparecendo mesmo. Eu queria, antes de tudo, né, pedir para que vocês acessem, né, o site tavernadolugarnenhum.com.br e vejam lá os meus textos e tudo mais. Se você está vendo pelo YouTube isso aqui, por favor, dê um curtir, comenta, compartilha, assina, coloca o sininho lá, que isso ajuda a divulgação do canal, né? E tudo mais, né? Eu não quero me estender muito nas, nas mensagens iniciais, né? E eu quero partir logo pro tema do vídeo, que eu vou comentar aqui sobre o filme, né? Sete Samurais do Akira Kurosawa, né? Finalmente eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre Sete Samurais. Eu percebi que muita gente tem esse filme como o filme favorito do Akira Kurosawa. Eu entendo por quê, né? Não é o meu caso, né? Eu gosto muito do Han, acho que é o meu filme favorito. Trono Manchado de Sangue está lá junto, né, com o Han entre os meus filmes favoritos. E eu acho que Sete Samurais é o meu terceiro filme favorito, talvez junto com Céu e Inferno, né, que é um filme bem interessante que eu já comentei aqui no podcast. Mas Sete Samurais certamente é uma das melhores obras do Akira Kurosawa e eu vou comentar agora sobre ela, né? E eu separei um texto, eu fiz um texto, né? Que se vocês forem dar uma olhada no site Taverna do Lugar Nenhum, vocês vão achar esse texto, né? Que é a minha crítica ao filme é, Sete Samurais, né? Do Akira Kurosawa, né? Bem, Sete Samurais é um filme de 1954, né? Dirigido, coescrito e editado por Akira Kurosawa, em parceria com duas pessoas que ele trabalha há um bom tempo, né? São dois grandes colaboradores do Akira Kurosawa, que é o Hideo Ogumi e o Shinobu Hashimoto, né? Eu estou lendo aqui mesmo, viu? A história de Sete Samurais, ela se passa no ano de 1586, durante o período Sengoku, né? Uma das fases mais conturbadas e instáveis da história do Japão, marcada por constantes guerras e motins, né? O filme nos localiza numa aldeia de agricultores que é constantemente saqueada por bandidos. Diante dessa calamidade cotidiana, os aldeões, seguindo o conselho de um velho patriarca da vila, resolvem ir até uma cidade em busca de ronins famintos que possam defendê-los em trocas de comida. É importante dar uma parada aqui para explicar exatamente o que é um ronin, né? Eu sei que muita gente já deve estar meio que acostumada com o termo, né? Mas para quem não sabe, né, ronin é uma espécie de samurai que que não seguia um daimyo. O que é um daimyo? Né? Um mestre. Né? O daimyo especificamente seria um senhor de terras. Né? É, a existência dessa categoria, né, foi especialmente abundante durante o período Edo. E, e os ronins, na verdade, eram excedentes de guerreiros que não foram contratados por um clã. Existia uma guerra no Japão e essa guerra assim demandava muitos guerreiros, demandava muitos samurais, né? E acabou essa guerra tendo sua conclusão, né? E o que se faz com esse excedente de samurais, né? Deixa eles sem mestres, né? Então, é, durante esse período, né, o período Edo foi muito comum, que é um período de paz, inclusive, foi um período assim onde os samurais ficaram desempregados, né, vamos dizer assim. E ser um Ronin, né, que é uma categoria desses guerreiros, né, quando ele não é mais um samurai, porque ele não serve mais um mestre, mas ele ainda tem a espada, ainda tem a sua ética marcial, né, a gente vai ver que isso é relativo também ao longo do tempo. Ser Ronin consistia em viver peregrinando, né, ocupando-se de pequenos serviços em troca de comida ou favores, né? Esses pequenos serviços, assim, geralmente as pessoas associam com guarda-costas, né?
Inclusive, Akira Kurosawa tem um filme que eu vou comentar futuramente, que é o Yojimbo, né, o guarda-costas, que fala muito bem da questão do Ronin, né? O Ronin trabalhava assim como guarda-costas e tudo mais. Mas não só isso, né? Pouca gente sabe, mas todas as atividades que sugeria alguma perícia em cortes, como açougueiro, como lenhador, os ronins também eram contratados. É engraçado, né? O pessoal contratava ronin para fazer esses serviços, né? Então não é apenas atividades designadas para o campo marcial ou como guarda-costas, alguma coisa que vai exigir dele habilidades de luta, mas qualquer coisa que envolvia cortes, eles eram contratados, né? E muitos ronins ainda carregavam aquela arrogância, o temperamento que é típico dos samurais, né? Aquele temperamento tempestivo, né? E embora, né, eles estivessem à margem da sociedade, né? Eles não, e eles eram rotulados de fatos de cidadãos de segunda categoria, né? E esse desprestígio do Ronin é essencial para diferenciá-los em seu caráter, né? Reduzidos a uma casta inferior e desiludidos com qualquer caráter de ética e distinção, muitos Ronins formavam gangues de saqueadores, né? E eles oprimiam aqueles que não podiam se defender, né? Então, muitos dos Ronins viraram bandidos, né? E outros, pelo contrário, né, desenvolveram sentimentos de compaixão, né, com aqueles que sempre consideraram mais fracos, né? Então, o Ronin, ele tem ele não ele nem todo Ronin tem um caráter benevolente, né? Nem todo Ronin é um justiceiro, tudo mais. É, depende, né? Depende muito de quem você está mencionando, né? E o filme Sete Samurais mostra isso de uma forma assim muito interessante. Inclusive mostra como os Ronins, né, eram vistos pelas populações e o que eles faziam, né, além da questão marcial, né? E, e seja para reviver algum código de ética esquecido, seja para lavar sua reputação de um passado sombrio ou sangrento, né? Esta outra categoria que eu mencionei, que são os ronins altruístas, né? Normalmente aceitavam trabalhos com certo entusiasmo, né? E muitas vezes até de forma gratuita, né? Há relatos de ronins trabalhando assim gratuitamente para ajudar a comunidade. Então, existiam alguns ronins com esse sentimento altruísta, né? É aquela coisa, né? Como eles foram rebaixados na hierarquia social, você tinha duas posturas possíveis, né? Ou ficar frustrado e manter aquele ar de superior que você já não tem mais, ou você entra em contato com a população, entra em contato com os oprimidos, né? E se torna empático com o seu sofrimento, né? E utiliza da sua própria, daquilo que você aprendeu como samurai para ajudá-los, né? Então, os Ronins têm basicamente esses dois caminhos a seguir, né? E no filme, os aldeões que eu mencionei, né, no começo, eles encontram um desses exemplares de ronins altruístas, né? Que aqui é um samurai chamado Kanbei, né? Que aqui é interpretado pelo Takashi Shimura, né? Que é um ator que participa muito dos filmes do Kurosawa, né? Participa tanto quanto o Toshiro Mifune, que também está nesse filme, né? E esse samurai aí, o Kanbei, ele se coloca à disposição e do serviço, né, que ele quer ajudar, né, esses aldeões que estão completamente desesperados, né, sem, sem, sem perspectiva alguma, né. E uma das maiores distinções do Kanbei é que e que pode até mesmo escandalizar quem tem uma certa sensibilidade atual politicamente correta e pacifista, né?
é que ele era ao mesmo tempo altruísta e apaixonado pela guerra, né? Essas duas características são essenciais para você, complementam, né, a figura do Kanbei, né? E o serviço de proteção do vilarejo que lhe foi designado lhe permitia praticar tanto o ato de altruísmo, né, esse ato de nobreza, de autossacrifício que ele quer demonstrar, né, ao mesmo tempo que refinava a sua vocação marcial e revivia nostalgicamente seus tempos de guerreiro, né? Em vários momentos do filme ele fala isso, né? Ele quer ajudar, não apenas porque ele se sente moralmente compelido a ajudar. Isso é o fato. Ele se sente moralmente compelido a ajudar. Mas ele quer também reviver os seus tempos de samurai. Ele quer reviver os seus tempos de guerra, os seus gloriosos tempos de guerra, né? E ele fala isso muito com o seu companheiro, isso aí, né? Diversas vezes, né? Kanbei é também um estrategista, né? Ele estuda a demanda dos seus aldeões e resolve que ele tem que reunir outros 6 samurais para ajudá-lo nessa empreitada, né? E inicialmente, né, ele recruta o seu companheiro de armas, que é o Shijiroji, né, que aqui é interpretado pelo Daisuke Kato, que é outro cara que é apaixonado por guerra, né? É com ele que ele comenta, ele é mais o confidente do Kanbei, né? É com ele que ele comenta muitas vezes as suas reais intenções de participar dessa empreitada, né? Que é tanto altruísta quanto aquele ímpeto de guerra que ele tem, né? Em seguida, ele recruta um cara chamado Gorobei, que aqui é interpretado pelo Yoshio Inaba, né? Que é um arqueiro habilidoso que atua como segundo em comando e ajuda a criar um plano mestre para a defesa da aldeia. Depois a gente tem o Reishiaki, que aqui é interpretado pelo Minoru Shiaki, que é um lutador de segunda classe aqui, mas cuja inteligência e a espirituosidade mantém o moral dos seus companheiros diante das adversidades. É interessante, né? Porque isso aí reflete muito o papel, né, da inteligência de Kanbei em reunir esses 6 samurais, né? E ele não está vendo apenas a habilidade técnica, né? Mas uma característica de cada samurai que vai contribuir pelo coletivo, pelo conjunto, né? E que vai ser o responsável, né, pelo sucesso da empreitada, né? Os 2 últimos samurais a serem aceitos são o Katsuhiro, né, que é interpretado aqui pelo Isao Kimura, que é outro ator que participa bastante dos filmes do Akira Kurosawa. Ele é o filho bastardo de um rico samurai, proprietário de terras, a quem Kanbei relutantemente aceita como discípulo, né? E que é muito interessante porque o Kanbei, quando ele é apresentado como personagem no filme, né? Ele é apresentado num ato altruísta, né? Que é, que toca muito esse jovem, né? Aqui a gente está falando de um jovem, né? Que é o filho de um bastardo rico samurai que, que tem esse, essa grande admiração pelo Kanbei. E finalmente a gente tem, talvez não, com certeza o personagem mais icônico desse filme, que é o Kikushio, né? Que aqui é interpretado de forma brilhante pelo Toshiro Mifune, que é um Ronin selvagem, excêntrico, que é aceito apesar das tentativas constantes de afastá-lo, né? A ideia, inclusive, né, a ideia era reunir, não era para ter ele, né? Eu vou comentar um pouco mais para frente. Esse 7º samurai aqui, ele entrou, né? Quase como pela sua própria insistência e no roteiro do filme de forma acidental, né? Eu vou comentar isso aí, né? E se tornou talvez o personagem, talvez não, com certeza o personagem mais icônico do filme e o que faz o filme, na minha opinião, ser considerado original e ser considerado genial, né? Na verdade, apesar dos samurais serem os heróis nessa guerra,
nesse filme aqui, eles são claramente mostrados como heróis nessa história. O Akira Kurosawa ele não deixa de permear seu filme com uma certa crítica também aos samurais e até mesmo uma certa iconoclastia. Para os agricultores, né, cujas colheitas foram saqueadas, as casas queimadas, as mulheres estupradas ou, ou sequestradas, a distinção entre guerreiros. Deixa eu. Pronto. A distinção entre guerreiros e bandidos aqui tornou-se inócua e obsoleta, né? O personagem que problematiza a figura do samurai no filme é o Kikushio, né, que é o personagem interpretado pelo Toshiro Mifune, que é um filho de um fazendeiro. Ele é ao mesmo tempo um ronin e ao mesmo tempo ele é um filho de fazendeiro. É bom lembrar que os samurais, assim, eles eram uma certa, eles tinham uma certa linhagem nobilárquica, né? Eles eram fidalgos, né? Filhos de alguém, geralmente, né? Eram pessoas que já nasceram em uma classe meio que privilegiada. Os fazendeiros geralmente não, eles não tinham essa questão da ascensão social, sabe? E dificilmente você tinha, né, um samurai que tenha uma origem camponesa, né? E o Kikushio é um desses, né? Na verdade, ele não era um samurai. Ele não é um samurai. Ele achou os equipamentos de um samurai. Isso é contado no filme. Ele achou os equipamentos de um samurai, meio que treinou por conta própria, né? Ao observar os outros samurais, né? E se tornou um samurai quase de assalto, assim. Ele não tinha linhagem, ele também não tinha vamos dizer assim, um treinamento, né? Mas ele tinha muito desse ímpeto guerreiro que é do samurai, né? E o Kikushio, né? Ele é uma figura essencial no filme por causa disso. Ele está em contato com os dois universos, né? Kikushio, né? Ele ele pode incorporar uma síntese dialética entre fazendeiro e samurai, né? Ele considera os fazendeiros, por exemplo, covardes, mesquinhos e traiçoeiros, né? Segundo ele, são pessoas sem escrúpulos ou sem honra, né? Que são capazes de roubar e matar um samurai ferido na primeira oportunidade, né? Ele não se identifica com os fazendeiros. Ao mesmo tempo, ele não se identifica completamente como um samurai, né? Kikushio considera que, como ele é um filho de um fazendeiro, né? Ele tem a noção de que foram os próprios samurais com que seus saques e sua brutalidade rotineira, do qual vitimou inclusive sua família, fizeram os fazendeiros agirem dessa maneira que agem, né? Então, se os fazendeiros são é, se os fazendeiros são ah, pessoas assim mesquinhas, traiçoeiras, é por conta dos samurais, é por conta do que os samurais fizeram, né? E é isso que ele representa aqui nesse filme, né? E ele tem um diálogo, um diálogo assim excepcional que ele fala isso aí, né? Que ele critica os fazendeiros pela sua covardia, pela sua mesquinhez, ao mesmo tempo que critica os samurais pela sua violência e pela a sua obediência fanática, mesmo que essa obediência vá vitimar inocentes, né? Então, e ele faz esse discurso e deixa todo mundo, né, todos os outros samurais, com uma certa reação envergonhada, né, porque ele sabe que ele está certo, né? Seus companheiros, diante de tal revelação, que se manifesta num apaixonado discurso, né, um dos áudios do filme, deixa claro que eles não podem contestar aquela acusação, né? O Kikushio, né, é certamente o personagem de destaque desse filme, né, conforme eu mencionei, e o mais interessante de tudo é que a sua existência ela foi acidental no filme, né? Akira Kurosawa originalmente queria dirigir um filme sobre um único dia na vida de um samurai, né? E mais tarde, no decorrer da sua pesquisa, ele descobriu uma história sobre samurais defendendo fazendeiros, né?
uma história real, né, de samurais defendendo fazendeiros. De acordo com o ator, né, o Toshiro Mifune, o filme originalmente se chamaria Seis Samurais, não Sete, né? Com Mifune interpretando o papel de Kyuzo, né, que é o samurai habilidoso que eu mencionei. E durante o processo, né, o de roteiro, né, de foi escrito em 6 semanas, né, o Kurosawa e seus roteiristas perceberam que seis samurais sóbrios eram um tédio, né? Ele não queria fazer um filme sobre isso, né? E eles precisavam de um personagem que fosse mais excêntrico, né? E a gente sabe, né, que personagens excêntricos são a especialidade, né, do Toshiro Mifune, né? Então Akira Kurosawa reformulou todo o seu roteiro, adicionando o personagem Kikushio e colocando o Toshiro Mifune, logicamente, né, para interpretá-lo, né? Dando a ele uma certa licença criativa para improvisar suas ações em sua performance. Tudo que a gente vê no filme dos Sete Samurais da parte do Kikuchio, tudo não, né? Uma boa parte do que a gente vê são criações espontâneas do Toshiro Mifune, o que é bastante interessante, né? E o Kikuchio, ele merece assim uma análise à parte do filme, né? Porque ele é um personagem assim que é falastrão, ele é libertino, insolente, boêmio e ao mesmo tempo ele é muito inteligente, ele é heróico, né? Ele tem a cena mais heróica é a dele do filme e ele é um aventureiro, né? Ele gosta de, ele tem essa esse ímpeto pela adrenalina que é muito próximo do personagem do Kanbei, né? Esse ímpeto aí de guerra, que é uma coisa que faz o sangue dele circular, né? É uma coisa que tem nele e também tem no Kanbei, né? E esse personagem é ao mesmo tempo o alívio cômico do filme, as cenas engraçadas estão concentradas nesse personagem, ao mesmo tempo ele é o centro emocional trágico do filme, que é muito interessante. É muito interessante ver que o mesmo personagem pode ele trabalha nesses dois extremos, né? E de uma forma muito interessante, muito coerente, muito orgânica. E ele é um personagem assim que ilumina todo o filme, né? Seus olhares são ameaçadores e suas poses são provocantes e são a expressão perfeita de uma masculinidade agressiva que Kurosawa contrasta com os rostos angustiados dos camponeses, né? Aqueles rostos assustados, angustiados dos camponeses, né? E também contrasta com aquele rosto marmóreo, estoico dos outros samurais, né? Então, ele é uma figura agressiva, apaixonada, né? E violenta, mas uma violência assim que é uma violência que surge de motivos justos e ele tem um grande senso de justiça em si mesmo, né? Então ele não é necessário, ele não é um fazendeiro, ele não está com aquele olhar caído, com medo, com angústia. Ele tem um olhar penetrante, combativo de um guerreiro mesmo. E ele também não tem um olhar passivo ou estoico, né, conforme eu disse, dos samurais, né? Ele tá nessa coisa intermediária, ele é um personagem muito único nesse filme, né? E o Kikuchi ele se opõe aos os valores samurais de frugalidade e contenção, e ao mesmo tempo que reafirma a sua coragem e ética do autossacrifício, né? Ele tem uma cena que ele se autossacrifica, né, pela em batalha, né? Que são coisas típicas de samurai, né? Enfim, né? Se a gente quiser resumir a genialidade do filme Sete Samurais, a gente deve necessariamente mencionar a genialidade desse personagem, né? E desse personagem específico, né? Bem, era isso que eu queria falar, né? Sete Samurais é certamente um dos filmes mais icônicos e distintivos do Akira Kurosawa, né? E está naquela categoria, né? Chata, às vezes, uma categoria chata de filmes obrigatórios, de filmes que você não pode, sabe aquela coisa? Filmes que você não pode morrer sem ver, né? É, eu não gosto dessas listas, eu acho que cria assim, uma obrigação meio boba de fazer um checklist de filmes que você tem que ver antes de morrer, sabe? Mesma coisa que lista de livros que você tem que ler antes de morrer.
eu acho bobagem, né? Mas no caso do Sete Samurais de Akira Kurosawa, eu recomendo fortemente que vocês vejam o filme, né? Se já não viram, provavelmente muita das pessoas aqui que assistem o podcast já viram Sete Samurais. Eu sei que muita gente no meu perfil lá no Facebook, né, comenta bastante. É engraçado porque eu fui falando que eu ia fazer programas sobre Akira Kurosawa, sobre a filmografia inteira do Akira Kurosawa, e o que eu mais ouvi, o que eu mais li nos comentários é: quando que você vai falar sobre o filme Sete Samurais, né? Bem, esse aqui é o programa, né, sobre Sete Samurais. Espero que tenham gostado, né? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, fazer tudo. Já curte aí, né? Se você está vendo pelo YouTube, ajuda a divulgar o canal e, e é isso. Acessem tavernadolugarnenhum.com.br, vejam meus textos e até mais.